Olá, muito bem-vindos. Ok? Estão me ouvindo? Ok. Nós vamos dar início a essa live com o nosso querido amigo Dr. Gustavo. Eu acho que essa é a live que todos os nossos clientes estavam ansiosamente aguardando, né? Poderia dizer que é a live do ano, porque os nossos clientes estão muito curiosos para tirar as dúvidas e vai ser realmente um momento único. O doutor Gustavo, ele tem muito conhecimento e vai trazer para nós aqui bastante conhecimento no sentido de aprendermos sobre a pele. Então, é uma oportunidade que nós temos, não é? De aprender um pouco mais com alguém que tem o doutorado nesta área. O Grupo Melano tem o prazer de estar aqui com esse grupo maravilhoso de profissionais e as nossas clientes merecem, né? Essas lives, ontem nós tivemos uma live maravilhosa com o doutor Altair, que veio nos falar sobre a Covid-19, que é um assunto, né, muito presente do momento. E hoje é uma live para as nossas queridas clientes. É uma live para tirar muitas das suas dúvidas. Nós temos aqui clientes com bastante tipo de dúvida. Dúvidas sobre o seu tratamento, dúvidas sobre o melano, dúvidas sobre o tratamento que não é o melano. Você não precisa falar só de melano aqui, você pode fazer a sua pergunta. O doutor Gustavo, como eu disse, ele tem doutorado em tratamentos, esse tipo de tratamento para a pele. Então, nós podemos explorar bastante a presença dele, né? Enquanto o pessoal vai chegando, nós queremos falar um pouco sobre o trabalho do Dr. Moacir. O Dr. Moacir vem desenvolvendo fórmulas fantásticas para o tratamento da pele, né? E nós temos apresentado algumas dessas maravilhas a vocês. Nós queremos muito que os nossos clientes tenham resultado. Nosso objetivo não é tão somente vender um produto para o cliente, mas que o cliente possa fazer parte da família Melan. Por isso, nós colocamos os grupos de WhatsApp, onde os clientes podem esclarecer as suas dúvidas. Nós temos também profissionais que acompanham esse grupo de WhatsApp, e tem aqueles que não acompanham o grupo, mas são profissionais que nós temos contato, que nos dão assessoria, não é? E algum problema que você possa ter, que esses profissionais que estão te acompanhando não estão ainda qualificados para responder, nós temos o grupo que são profissionais médicos, dermatologistas, que dão assessoria ao Grupo Melan. Portanto, o nosso negócio é transformar a sua pele. O negócio do Grupo Melano, vender produto é um passo, é uma forma de conseguirmos que você tenha acesso a produtos que vão transformar a sua pele. Mas o propósito do grupo não é só este. Muitas das nossas clientes que fazem parte do grupo, elas dizem que fazer parte do grupo vale mais do que fazer consultas aos profissionais, aos dermatologistas. E a gente entende por quê? Porque no grupo ali ela tem o tempo todo, qualquer dúvida ela pode estar esclarecendo, pode estar tirando a dúvida. E quando ela vai para uma consulta, ela vai com um objetivo específico, não é? E nós sabemos que o conhecimento, você ter o conhecimento, é muitas vezes mais importante do que o próprio produto.
O produto, ele ajuda, ele vai trabalhar na sua pele. Mas não adianta nada você ter um excelente produto se você não tem o conhecimento de como usá-lo, de como fazer a transformação da sua pele. Então, o propósito do Grupo Melano é esse. E nós estamos fazendo 1 ano de lançamento nacional deste maravilhoso produto que é o Melano Age. E, em comemoração a isso, nós estamos fazendo essa live com esses profissionais fantásticos. Essa live é uma live que vai ficar gravada, então muitos dos nossos clientes que pediram isso, porque não poderiam estar presentes aqui, mas querem ter, né, para assistir depois. É uma pena que aí eles não vão poder fazer as perguntas ao Dr. Gustavo. Mas você que está em live pode enviar a pergunta, tá? As perguntas vão sendo separadas e você terá as respostas de um grande profissional. Eu vou deixar agora para o doutor Moacir apresentar o nosso convidado. Doutor, com você a palavra. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, a gente participar aí, né, dessa live, né, e aproveitar, né, essa coisa, esses instrumentos, né, maravilhosos que são, né, a internet e todos os seus aplicativos, né. Nós estamos aqui em Minas Gerais, o doutor Gustavo está lá na Bahia. É isso, doutor Gustavo? Salvador, exatamente. Boa noite, gente. Boa noite a todos aí. Boa noite, Moacir. Boa noite, Leôncio. Isso. Eu gostaria de fazer aqui uma apresentação do doutor Gustavo para vocês conhecerem um pouco desse profissional que nós estamos trazendo para brilhantar essa noite, né? Doutor Gustavo, ele é natural de Salvador? Salvador, exatamente. Natural de Salvador. Ele é graduado em biomedicina pela Fundação Baiana para Desenvolvimento de Ciência. Você pode pular as datas, senão o pessoal vai achar que eu sou muito velho. Eu tô aqui com carinho de novo, cara. Pois é, ele é mestre em biotecnologia, em saúde e medicina. Ele é doutor em biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado também em biotecnologia. Ele é especialista, ele é professor em medicina estética e biofotônica, né? E ele vai explicar depois um pouco sobre isso. E, doutor Gustavo, eu gostaria de iniciar essa série, esse bate-papo, essa live que nós vamos ter, com perguntas que nós queremos passar para você. É sabido, nós estamos trabalhando com diversos produtos, mas um produto em especial, né, que é o Melano Age, ele tem por objetivo o tratamento da pele. E que tratamento é esse? O tratamento principal é o tratamento do melasma e também de manchas na pele. Então, é importante nós entendermos esse conceito de melasma, manchas na pele, os cuidados, porque também nós sabemos a necessidade de um bom diagnóstico, a necessidade de você saber que mancha é essa, porque às vezes a pessoa acha que tudo é uma mancha, um melasma ou um tipo de... né? E isso é muito perigoso. Exatamente. E também termos essa consciência, porque é o que eu falo, né? É importante nós entendermos o problema, porque entendendo e conhecendo o problema, a gente consegue caminhar e entender também o tratamento. Porque o tratamento, ele é focado no problema, mas nós temos que saber primeiro que problema é esse. Por isso que eu tenho que falar que antes de você começar qualquer tratamento, é fundamental que você primeiro saiba o diagnóstico, que você saiba que mancha é essa. Doutor Gustavo, vamos passar a palavra para você, começando aí, falando um pouco de melasma, manchas na pele, por favor. Pronto. Boa noite, gente. Obrigado, Moacir. Me sinto honrado, e você não falou disso. Hoje é 1 ano que vocês completam de família Melano, cara. Oh, que legal, muito legal. Gente, acho que para falar de melasma, acho que primeiro a gente tem que separar, né, as condições de pele que estão relacionadas à hipercromia, que são aquelas manchas escuras, né?
Então, nós temos manchas de diferentes naturezas, tá? E o melasma, ele tem algumas características. Tá? Então, além da profundidade dele ser variável, a extensão dele é variável e as regiões também são variáveis, né? Então, tem muita gente que acha que melasma só dá no rosto, por exemplo. Não é bem verdade. Você pode ter melasma no braço, tá? E isso vai depender, claro, que das condições que proporcionaram aquela formação, né? Então, basicamente, o que difere o melasma das outras manchas é a concentração de melanócitos que estão em uma determinada região anatômica. Ou seja, no seu corpo, na sua pele, tem uma região onde tem mais melanócito do que nas outras regiões, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando eu falo sobre isso, né, a gente já vai começar a entender que tratar de melasma é diferente de tratar de qualquer outra mancha. Por que isso? Eu preciso reconhecer, dentro, né, do melasma, quais são as tecnologias, quais são os procedimentos e protocolos terapêuticos que vão proporcionar o tratamento da célula e da melanina que já foi depositada. Se eu foco o meu tratamento apenas na melanina, o meu resultado não será ideal, porque a capacidade da célula em produzir aquele pigmento escuro vai continuar o mesmo. Então, aquela região vai voltar a pigmentar, certo? Por que eu comecei a falar disso? Porque o tratamento de melasma, primeiro, requer um bom protocolo e bons produtos para ser utilizados, certo? Segundo, eu preciso de disciplina, certo? Eu não gosto nem de falar sobre cura de melasma. Eu não acredito que o melasma vai ser curado. Desculpa, ele não vai ser curado. Ele vai ser controlado. E ao se controlar o melasma, o que você vai ter? Um controle sobre a produção de melanina naquela região. E quando você controla a produção de melanina naquela região, você consegue controlar a hipercromia daquela região. Ou seja, você consegue harmonizar o tom de pele em toda uma região anatômica. Então, exemplo, as pessoas que têm aquele melasma nessa região aqui do zigomático e arco zigomático, né? Daqui da bochecha. Essa região daqui vai tender a escurecer mais do que o resto do rosto. Então, quando você controla o melasma, o que acontece? Você faz com que as células produtoras de melanina dessa região, elas reduzam a produção e, ao descamar, certo? Que é um processo natural da pele, você vai homogeneizando, você vai clareando aquela região, certo? Mas para isso eu preciso trabalhar ou quebrando o tecido epitelial, ou rompendo, literalmente quebrando o pigmento escuro, né? E controlando a produção de melanina. Se eu tiro o pigmento escuro, se eu apenas removo a pele, isso não garante sucesso no controle do melasma, tá? Isso é bem importante, porque às vezes esse tipo de raciocínio de apenas remover a melanina pode não melhorar e sim piorar a mancha que você já tinha, certo? Então eu preciso pensar no que pode estressar um melanócito. Então, luz, né? A pessoa está fazendo tratamento e vai tomar sol. Luz vai estressar o melanócito, vai fazer com que esse melanócito ele produza mais melanina, tornando aquela região mais escura. Segundo, calor, né? Não adianta eu tratar uma pessoa que trabalha numa cozinha industrial, por exemplo, né? Que trabalha na frente de uma caldeira. Essa pessoa vai produzir mais melanina e aquela região do melasma vai ficar mais escura, não tem para onde correr, certo? Então, o tratamento do melasma, o controle do melasma, né, ele passa pelo âmbito do diagnóstico, ele passa pelo âmbito de bons protocolos e ele é fundamental, né, no que diz respeito à disciplina. O paciente com melasma só vai conseguir controlar o melasma se ele tiver disciplina. Aquela mancha não se instalou ali de um dia para o outro. Não espere que ela vá sair de um dia para o outro. Protocolos que prometem remover essa mancha de um dia para o outro
podem causar uma coisa chamada evento rebote, ou efeito rebote. O que é o efeito rebote propriamente dito? É que o efeito que será alcançado é o oposto do efeito pretendido. Então, se eu tenho ali o objetivo de clarear a pele, de remover a mancha, o efeito rebote vai fazer justamente o oposto, é aumentar a intensidade da hipercromia, tornando aquela mancha mais evidente. Então, eu preciso ter cuidado com essas coisas que prometem velocidade. Tá? Isso para qualquer coisa. Né? Aquela gordurinha localizada, por exemplo, ela não chegou ali de ontem para hoje. Né? Ela vem de uma série de meses ou de anos. Aquela celulite de grau 2, 3, ela não apareceu daquela forma, ela foi aparecendo gradativamente. Então, eu preciso ter disciplina para corrigir essas condições inestéticas. Muito cuidado com o resultado para ontem. Eu sei que ter resultados rápidos é muito bom, mas toma cuidado, porque muitas vezes ele pode vir associado com um efeito rebote e você pode se dar mal, certo? Então, muito cuidado, tá? Pergunta sempre quais são as possibilidades de efeito adverso, quais são as consequências que aquilo pode trazer. E aí você vai, junto com o indivíduo, com seu terapeuta, com seu médico, trabalhar questões de protocolo que vão te garantir segurança. Agora, lembre-se que não adianta ter um protocolo de segurança se eu não tenho disciplina. Disciplina é muito importante mesmo. Né? Lembra que às vezes você vai passar 1 hora em cabine, mas você vai passar 1 semana, 2 semanas na sua casa. Então, não adianta, por exemplo, o doutor Moacir chegar aqui, passar uma lista de ácidos para você utilizar, e depois ele vir, olha, o home care tem que ser feito assim, 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 você vai usar o melanoage nessas condições, assim, assim, assim. E você simplesmente esquece de fazer essa etapa. Né? Se você esquecer, você está comprometendo o seu protocolo, você está comprometendo a conduta terapêutica prescrita e, consequentemente, o seu resultado não vai render como deveria, ou pode até atrapalhar, certo? Então, é bem importante. Uma colega colocou aí agora, né, a Andréia de Jesus, que cuida de dentro para fora. Isso é uma outra abordagem que é bem importante, porque esse cuidado de dentro para fora, ele não exclui o cuidado de fora para dentro. Isso faz parte da nossa disciplina. Então, por exemplo, eu sei que existem fatores, como os fatores inflamatórios, que estão de dentro para fora. Então, se eu passo, a um certo momento, me alimentar melhor, com coisas que vão produzir menos radical livre, a chance do meu resultado ser melhor é maior. Né? Então, a associação de técnicas que tem caráter aditivo ou sinergístico, ou seja, as técnicas que juntas vão potencializar o seu resultado, elas devem ser, sim, tomadas. Né? Eu aposto com você que cuidar-se de dentro para fora não é algo fácil. É uma coisa que exige ali disciplina, que exige um cuidado bem maior do que simplesmente ir a um profissional 1 vez no mês ou 1 vez a cada 6 meses, para o que quer que seja. Né? Porque isso aí é o seu dia a dia. E fazer isso no dia a dia, manter isso no dia a dia, é bem importante. Portanto, ele acaba sendo difícil. Falando demais, amor, assim, pode ir lá. E se deixar, eu vou ficar falando aqui, bicho. Não, você vai continuar falando, sim. Mas deixa eu só pegar o que você falou e talvez dar uma fracionada, né? Dar uma fracionada para a gente também ter uma didática melhor aí junto aos nossos clientes, os nossos ouvintes aí, né? Provavelmente tem profissionais aí assistindo também. Mas, doutor Gustavo, então, por exemplo, é isso que o senhor estava comentando sobre a questão do melasma. O melasma, então, é uma mancha que tem uma característica, né? E essa característica, ela é uma característica individual devido a fatores que levaram a pessoa a chegar a ter essa mancha na pele, esse melasma, e a profundidade também tem a ver com a questão temporal, em termos do tratamento, que às vezes, uma outra coisa importante que foi colocada é a questão do controle. Então, nós temos o melasma,
e nós sabemos que o melasma é um controle. Controle por quê? Porque desde a infância, né, à medida que nós começamos, igual foi colocado aí pelo doutor Gustavo, nós começamos a irritar a pele, né, ou seja, com as luzes, o sol, né, e outros fatores, e à medida que nós vamos envelhecendo, vem os fatores hormonais, os maus hábitos. Só um parêntese. Falando de fator hormonal, o melasma tem um outro nome que chama mancha gravídica, né? Isso, e ele é associado justamente em função dessa variação hormonal, e essa variação hormonal durante a gravidez é que faz a frequência do melasma ser muito maior em mulheres do que em homens. Então, esse fator, ele é bem importante, né, para a instalação do melasma. Não significa que toda mulher que engravidar vai desenvolver melasma, mas a recíproca não é verdadeira. Então, muitas das mulheres que tiveram melasma tiveram porque engravidaram, né? Então, isso é importante de lembrar. Isso é importante ser entendido, porque às vezes nós deparamos com a seguinte situação. Quando nós fomos desenvolver o nosso produto, nós fizemos um teste que é exigido pela Anvisa, né? Então, nós procuramos uma empresa em São Paulo, fizemos os testes. Esses testes, obviamente, eles têm um período de 30, 45 dias, um grupo de pessoas, então, utilizaram o nosso produto e nós tivemos um resultado extraordinário. Ou seja, o que nós descobrimos é que os ativos que contêm o Melanoage, eles têm uma ação direta no tratamento do melasma. Mas nós temos o problema de base, que é a mancha e as características que o doutor Gustavo vem falando. Então, às vezes, nós encontramos casos, sim, de mulheres que, com 30 dias ou até antes, já começam a ter bons resultados. A pele vai melhorando, porque também você vai ter a ação na questão do rejuvenescimento, no tratamento, ou seja, da mesma forma que nós temos fatores que irritam a pele, nós temos fatores que tratam a pele, que ajudam a pele a se ajudar. Não é assim? E a utilização de filtro solar, que é um assunto que a gente pode estar falando um pouco mais à frente, mas é fundamental nós atentarmos para o que o doutor Gustavo tem colocado sobre a característica de cada melasma. Porque, às vezes, é necessário a continuidade, porque é o que ele falou, é um controle. E, às vezes, você não percebe, e nós vamos entrar com um assunto interessante, porque nós estamos vivendo épocas de pandemia, vivendo dentro de casa, estresse, isso é um assunto que nós vamos levar daqui a pouco, que vai ser muito interessante, porque é um período diferente. Então, Moacir, é isso. Só um segundo sobre o que você estava falando há pouco de especificidade. Gente, uma coisa muito importante. Estamos eu, o doutor Moacir aqui do lado e o doutor Leôncio aqui do outro lado. O que acontece? Vocês podem ver claramente que, apesar de serem 3 homens, são 3 homens com características completamente diferentes. Isso é fato, isso é notório, né? E o que acontece? Hipotetizando que, se nós 3 estivéssemos apresentando melasma, não significa que, se a gente usar o mesmo composto, a gente vai ter a mesma resposta, certo? Porque tem uma série de fatores que vão influenciar nessa resposta, né? Tem um discurso que a gente faz no laboratório, até porque a gente tem uma fase de testes que é em vivo, tal, e aí a gente usa modelos de roedores, e lá a gente usa um tipo de roedor que é conhecido como isogênico. Então, para eu considerar um roedor como isogênico, ou seja, que ele tem a carga genética quase que igual, é como se eles fossem gêmeos, idênticos, né? Eles precisam passar por gerações e gerações de cruza entre irmãos, né, para poder gerar esse perfil genético praticamente igual. Quando a gente faz estudos como esse, a gente consegue visualizar que existem animais que eles vão responder de uma forma e animais que vão responder de uma forma completamente diferente. E perceba, o começo da minha fala foi:
estes animais são isogênicos. A similaridade genética deles é como se eles fossem irmãos gêmeos, né? E esses animais respondem diferente. Imagine a nossa população que tem uma variedade genética grande, né? Imagine nós três aqui, só entre olhar, eu, o Moacir e o Leôncio, apesar de termos ali alguma semelhança, né? As diferenças, elas são gritantes. E claro que a forma de responder ao mesmo estímulo será diferente, tá? Então eu não posso pegar o resultado da minha vizinha que usa o mesmo produto que eu e achar que eu vou ter o resultado igual dela. Não é assim, né? Não é assim mesmo. Existe, claro, que um perfil populacional de resposta que se espera, né? Para isso a gente usa a epidemiologia, para isso a gente usa a estatística, para entender qual é a relevância entre causa e efeito, que foi o que o Moacir estava falando. Então, quando você submete o seu produto a testes na Anvisa, o que você está querendo avaliar de fato é a relação entre causa e efeito. O que eles querem testar você está me dizendo que esse produto serve para isso. Eu vou testar e ver se de fato ele serve. E aí, esse produto precisa atender um percentual de acertos, certo? Então, quanto mais próximo de 100%, melhor. 100% é o ideal, porque significa que aquele produto, ele cobre 100% dos casos. Mas vamos combinar o seguinte, 100% é o ideal, né? É impossível um medicamento atender 100% dos casos para uma determinada situação, né? Então, assim, não existe uma ação definitiva, um composto definitivo para qualquer coisa. E isso é importante de ser falado, porque às vezes existe a pergunta, né? Ah, mas o meu resultado não foi igual dele, o meu resultado não foi igual dela. Então, essas diferenças, né, genéticas, essas diferenças de resposta, as diferenças culturais, né, entre nós, podem fazer a diferença, né? Então, por exemplo... Só... Pois não. Um exemplo, assim, gritante, né? Aí, em Minas Gerais, né, principalmente em Valadares, onde o Moacir está, dá para perceber quando chega o inverno, né? Em Salvador, quando chega o inverno, está dando 27 graus, 26, que é uma temperatura razoavelmente quente, né? Eu não posso dizer que eu tenho inverno em Salvador. Eu tenho um período com chuva e período sem chuva, mas inverno não tenho. Olha só como só a alteração de cidade já mudou ali questões que podem ser importantes para o tratamento, certo? E aí a gente vai entrar no mérito da iluminação, certo? Dos comprimentos de onda que atingem a gente, mas eu vou deixar esse comentário para daqui a pouco. Moacir, desculpa te interromper, vai. Perdoa. Não. Mas além desse fator genético, né, que você está colocando, ou seja, nós somos diferentes, cada um é um indivíduo com as suas características. Entra também na sua colocação a questão que você fala da disciplina. Então, sim, fazendo uma pontuação do que foi falado, então nós temos um problema, que é um melasma, uma mancha diagnosticada, que vai ser tratada. O que o doutor Gustavo falou a respeito do produto e os testes, nós temos o que a gente chama de eficácia percebida, ou seja, nós temos que provar que o nosso produto é eficaz. Quanto maior o nível de percentual, e nosso produto atingiu um percentual muito bom, nós então podemos deixar claro que o produto, sim, ele é eficaz. Mas essa eficácia também, ela demanda da disciplina que o doutor Gustavo deixou claro. E a disciplina que ele coloca não é só a disciplina da aplicação, porque a gente cria um protocolo de tratamento, né? Inclusive, nós apresentamos o Melanoage como principal produto, ele é o foco, ele é o principal produto na qual nós testamos, mas nós apresentamos outros produtos que vão somar, e a gente chama isso de potencializar, né, os resultados. Então, você tem um protocolo de tratamento. Se você seguir o protocolo, isso é disciplina, então você usa tal hora, toma cuidado, pele limpa, seca, aplica o produto e tal. Isso é uma disciplina do produto. Então, isso é passado pelos produtos que normalmente nós compramos no mercado. A gente chama isso de posologia. Mas existe uma disciplina também, que o doutor Gustavo cita, que é a disciplina com você mesmo, né? Hoje nós estamos aprendendo
a disciplina da higiene, né? É fantástico isso, né? Esse aprendizado, né? Na porrada, né? Tipo assim, você chegar e ter que limpar as mãos, não entrar com os sapatos dentro de casa, isso também são disciplinas. As disciplinas que o doutor Gustavo coloca é evitar sol em excesso, todos aqueles fatores que vão atrapalhar um tratamento. Só que isso já não é mais uma atuação nossa. A gente pode, e essa live é para isso, é para nós alertarmos vocês que para você ter sucesso, e o sucesso significa resultado, você tem que ter tudo isso. Você tem que ter disciplina, entender que sua mancha é realmente um melasma, ter o diagnóstico, ter bons produtos e disciplinas, né? E essa disciplina, sem dúvida, é fundamental, ok? Leôncio. Doutor Gustavo, eu aqui represento as nossas clientes, porque eu conheço bem as dores delas, né? Responsabilidade, sempre, bicho, peso. A gente está sempre em contato, elas falam muito comigo, às vezes no privado, e a gente vê algumas coisas nos grupos, né? E que deixa a gente até intrigado. Tem pessoas que chegam com o rosto extremamente manchados. Clientes que, às vezes, ouviu uma receitinha da amiga e passou lá o óleo de Cupaíba, né, o óleo do Pracaxi, porque alguém falou que aquilo ali seria bom para elas. E aquelas clientes que têm efeito rebote. E alguns com casos até realmente sérios, bem severos. E nós temos observado que, em média, né, com 120 dias, 90 dias, a grande maioria já está com o rosto mais claro. E tem observado também uma outra característica interessante. Tem clientes que, às vezes, não é tão intensa a mancha, e a gente tem aquela expectativa de com 30, 60 dias vai estar ok, e às vezes não está. Ela melhora a pele, melhora o aspecto de uma pele mais fortalecida e tal. E eu observei também que a grande maioria dessas clientes nesta condição são clientes, às vezes, mais jovens, na casa dos seus 30, 40 anos, né? E é um fator que tem me intrigado, porque, assim, esperava-se que tivesse um resultado até mais rápido do que as outras, não é? Mais ou menos. Vamos lá. Às vezes acontece o pessoal perguntar isso para mim, né? Gustavo, vem cá. Olha, eu peguei essa senhora, esse senhor aqui, e fiz o protocolo nele, e não tive um resultado bom. E eu peguei essa senhora e esse senhor aqui, que, em relação a eles, estavam bem pior, e teve um resultado melhor. O que pode acontecer? Isso. Algumas coisas podem estar acontecendo nesse momento, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? A mancha que você falou, ela é mais clara. Então, para eu perceber uma diferença da redução de melanina ali, ela tem que ser muito maior para que o tom claro apareça mais. Quando é muito escuro, qualquer alteraçãozinha eu já começo a ver. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, é do carro sujo. Você pega um carro sujo, passa uma semana com ele na fazenda, aí tem muita fazenda, né? Aí você volta com o carro cheio de poeira, cheio de barro. Você lava o carro. Ele vai continuar parecendo ser um carro velho. Mas se você lava o carro e dá um polimento, você fala assim, parece novo, rapaz. Ficou bacana. Mas se você pega um carro novo, e vai para a fazenda e faz exatamente as mesmas coisas, e volta, lava o carro e faz um polimento, ele parece exatamente como ele estava uma semana atrás. Ou seja, parece que não teve efeito nenhum que você fez. Então, muitas vezes, a distância entre o ideal e o quadro clínico do paciente é tão grande que um percentual pequeno assim de melhora parece ser um percentual muito grande. E aí é uma ilusão, né, que a gente tem de que o percentual em um foi muito melhor do que no outro, né?
É como você dizer assim, olha, eu vou ganhar aqui 10% de, sei lá, vou chutar aqui, eu vou ganhar aqui 10% da Mega Sena. Nossa, é muito dinheiro, né? Depende da quantidade de vencedores. Porque quanto mais vencedores tiver, o meu 10% vai diminuindo. Né? Se tiver um vencedor só, eu vou pegar 10% daquilo ali, não vou precisar dividir com ninguém. Mas se eu começar a dividir, a fracionar aquilo ali, não vai dar para ficar. No final, eu vou ficar com uma quantia bem pouquinha. Mas se eu falar assim, ó, mas você ganhou 10%, não tá bom para você? É que 10% de 10 reais é diferente de 10% de 1 milhão. Eu prefiro ganhar 10% de 1 milhão. Mas se a gente for colocar proporcionalmente, são os mesmos 10%. O que acontece é que, às vezes, a gente não tem definição ótica para perceber essa diferença de 10%. Né? Então, o interessante muitas vezes, a gente fazer um acompanhamento, por exemplo, com a lâmpada de Wood. Então, a lâmpada de Wood é uma lâmpada negra que tem um efeito de fluorescência que serve para fazer diagnóstico. Né? E aí você consegue avaliar, por exemplo, o tamanho da mancha e ver se ela está regredindo. Né? Você consegue ver, por exemplo, se o tecido em volta está ficando hidratado. Então, você tem outros parâmetros ali de análise que não estão necessariamente associados com o caráter visual. Né? E isso é bem legal de se apresentar. Né? São ferramentas que tornam o seu tratamento, ou melhor, a avaliação do seu tratamento mais objetiva. E eu falo sobre isso com o pessoal da seguinte forma. Eu, por exemplo, uso um software de análise de imagem. Né? Aí eu falo com ele, às vezes estou falando na sala e falo assim, ó, eu vou tratar a imagem, o pessoal acha que eu vou modificar, tipo Photoshop. Não, não é isso. O tratamento de imagem eu vou medir a mancha antes, vou fazer o tratamento, e vou medir a mancha depois. E vou ver, por exemplo, o percentual de regressão. Então, às vezes, a mancha, ela não está, né, regredindo, mas ela está ficando mais clara. Às vezes ela não está ficando mais clara, mas ela está regredindo. E outra coisa que acontece bastante, e eu tive a experiência disso em casa, é o seguinte: às vezes o paciente começa a fazer um tratamento, ele começa a se olhar mais no espelho. E ao se olhar mais no espelho, ele não consegue perceber a diferença do dia 0 para o dia 90. Porque ele está todos os dias olhando. Então, com pequenas reduções todos os dias, ele acaba não percebendo a diferença. Então, nesses casos, o ideal é fazer o quê? Registro fotográfico. Registro no primeiro dia, no dia 0, né? E aí tira a foto no 30, no 60, no 90. E aí compara-se a foto sobre mesma iluminação, com o mesmo aparelho, né? Antes e depois. Aí você vai ter uma ideia melhor. Porque, às vezes, na verdade, o que está acontecendo não é uma questão de resultado, é uma questão de percepção. Né? Então, como o indivíduo está se olhando todos os dias, ele acaba por ter uma baia, um viés ali de percepção. Como ele está olhando todo dia, ele não consegue notar as diferenças. Então, hoje está igual a ontem, está igual a antes de ontem. Mas se você pegar hoje, 90 dias atrás, está diferente. Né? E isso, gente, ó, por favor, não dá risada, não. Eu vou até falar mais baixo, que é da minha mãe, tá? Eu comecei a tratar a minha mãe, é segredo. Eu comecei a tratar a minha mãe. Minha mãe tem 60 e alguns já, né? E aí o que acontece? Minha mãe não olhava no espelho direito. A partir do momento que eu comecei a tratar, ela começou a olhar no espelho todos os dias. E aí ela virou para mim carinhosamente e fez assim: filhinho, o tratamento que você está fazendo em mim não está adiantando. Eu estou com mais ruguinhas aqui assim na região do olho que eu não tinha antes. Eu fiz: mãe, claro que você tinha. Ela: não tinha não, eu consigo ver agora. E aí quando ela foi me mostrar, ela pegou um espelho daquele que tem 4 vezes de aumento. Né? Então, quer dizer, olha só a artimanha que ela estava usando para poder dizer que estava com mais ruga. Ela pegou um espelho com lente maior de aumento. Então, isso acontece também. Né? Então, eu preciso fazer a avaliação sempre da mesma forma. Eu não posso mudar a minha forma avaliativa no meio do sistema, senão vai me complicar. Eu posso ter resultados diferentes, principalmente se do meio para o final eu utilizo uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta de avaliação que é mais sensível. Então, eu vou começar a visualizar coisas que eu não visualizava antes, certo? Isso é muito importante, senão vai criar viés de análise, certo? E aí, essas coisas precisam ser esclarecidas. Eu preciso
olhar ali direitinho e seguir sempre a mesma forma de análise. Eu posso analisar com uma lente de 4 vezes, de 10 vezes, 30 vezes? Posso, mas eu tenho que começar com ela no dia 0 e ir até o final do tratamento com a mesma ferramenta de análise. Senão eu vou cair no conto da minha mãe que, olha, você não está resolvendo, você está atrapalhando. E quando eu fui olhar, era a lente que ela estava usando, que antes não olhava no espelho, passou a olhar com uma lente de 4 vezes de aumento. Aí realmente dificulta o meu trabalho. Né? Então... Outra coisa que nós temos observado também, doutor, a grande maioria das clientes que chegam até nós são clientes que fizeram muito uso de hidroquinona, de ácidos fortes para fazer a limpeza, né? Eu sempre digo, o ácido forte, ele tira esta pele que nós temos e nasce uma pele nova, uma pele bonita, porém uma pele muito enfraquecida, né? E o nosso tratamento, ele é mais lento, porque ele trabalha a pele de uma forma mais fortalecendo o colágeno, estimulando a produção do colágeno e externamente fazendo a limpeza com alguns ativos clareadores. E nós temos percebido que muitas clientes têm uma resposta, né, diferente da outra, o senhor já explicou isso daí, mas as clientes, às vezes, elas ficam ansiosas. Às vezes não, pode tirar esse às vezes daí, que o que eu mais tenho é ansiedade em consultório. Eu sofro isso aí, eu sofro bastante. Com ansiedade. Eu mudei até, só um parênteses, eu mudei o nome, né, de paciente da ficha que eu estava usando para cliente. Porque muitas vezes a pessoa que vai consultar, ela é tudo menos paciente, ela quer o negócio para ontem, então paciência ela não tem. Eu mudo para cliente, que aí é mais preciso, né, a conotação. Eu falo com elas que realmente, a partir do momento que você teve o melasma, você tem um problema que, se você não tratar, com o passar dos anos, aquilo vai escurecendo e a sua pele, quando você chegar numa idade não tão lá na frente, mas uma idade ainda bonita, né? A pessoa, quando eu tiver velho. Não, às vezes a pessoa com 45, 50 anos, eu já estou com 57. Né? Após gravidez, tem melasma com menos de 30 anos. Você pode morrer. Pois é. E algumas, eu sempre coloco, olha, agora você tem o melasma. Ou você vai controlar, ou você vai escurecendo. Tá, se você resolveu controlar, você tem tratamentos invasivos que enfraquecem a sua pele, que são muito conhecidos como a questão dos ácidos, que a pessoa às vezes usa sem o devido critério, sem o acompanhamento de um profissional, né? Pronto. E acha que é a mesma coisa. Pronto. Né? Então, consegue falar sobre esse perigo do uso do ácido? Só um parêntese nisso aí. Era justamente aí que eu ia entrar, já que você passou a palavra. Gente, o uso de ácido, ele não necessariamente vai ser bom para a sua pele, certo? Se ele está sendo feito com acompanhamento profissional, com avaliação e tal, ok. Mas se você passar um ácido porque a sua amiga passou, tal, isso pode ser muito complicado. Por que pode ser muito complicado? Porque o que acontece? Para que eu faça um tratamento, eu preciso de uma coisa, e isso é básico, tá? Eu preciso de uma etapa no meu diagnóstico que se chama classificação de fototipo. O que é classificação de fototipo? Eu vou pegar os indivíduos e vou classificá-los em tons de pele, que vão variar de 1 a 6. Qual que é o grande problema que nós temos? Nós temos uma mistura muito grande, muito grande. Então, por exemplo, eu não sei se vai dar para ver, mas é óbvio que eu sou negro, né? Ou pelo menos negroide, né? Então, se eu fizer isso aqui, ficou vermelho?
Deu para ver que ficou vermelho aqui o nariz? Ó, olha esse lado e olha isso aqui. Aí ficou vermelho. Aqui está um pouquinho vermelho. Está um pouquinho vermelho. Mas veja só, esse ficar vermelho não é uma característica de negro. Né? Não é uma característica de negro você ver esse tom avermelhado. Principalmente com uma coisa tão simples como simplesmente passar a mão. Essa é uma característica mais de branco. Né? Isso significa que, da mesma forma que eu não sou 100% negro, existem pessoas que não são 100% brancas. E aí a gente precisa desses tons, dessa classificação, para poder definir, né, qual o melhor protocolo. E às vezes o que acontece? Um indivíduo que tem a pele branca, olhos castanhos e cabelo castanho escuro, ele é classificado como fototipo 3. Será que ele é 3? Se ele usa os protocolos do fototipo 3 e ele não for 3, ele pode queimar, ele pode hiperpigmentar, ele pode ter um efeito que não é considerado efeito rebote, é efeito adverso, pode ser considerado uma iatrogenia, ou seja, um erro médico. Nesse caso, como não foi um médico, como não foi um farmacêutico, um biomédico, um esteticista que fez, isso é automedicação e teve uma complicação. Então, eu preciso tomar cuidado com esse tipo de procedimento, né? Porque para fazer essa classificação, eu preciso de ter aulas sobre fisiologia, sobre a determinação e diagnóstico de condições inestéticas. Então, existe toda uma preparação para que você seja capacitado a fazer esse tipo de diagnóstico, né? Então, por exemplo, eu posso ter pessoas que, por nuances, elas são classificadas de um jeito diferente. Então, por exemplo, a primeira pergunta que se faz quando vai classificar um indivíduo na classificação de Fitzpatrick você queima ou você bronzeia? Após um dia de sol, você bronzeia ou você queima? Se a resposta do indivíduo é queima, antes de até completar o dia, ok, ele pode ser classificado de fototipo 3 para baixo. Mas ainda que ele seja branco, com um tom de pele muito claro, se ele disser bronzeia, ele já vai ser classificado de fototipo 4 para cima. Você faz, mas ele é branco, como que ele é fototipo 4? Se fototipo 4 é para os indivíduos que têm pele morena. Ele bronzeia. O que quer dizer bronzeia? Bronzear significa, olha, esse indivíduo tem capacidade de produzir melanina. A pele dele tem capacidade de responder produzindo pigmento. Então, ele pode manchar mais fácil. Eu tenho que ter cuidado com esse tipo de pele, né? Eu preciso ter um carinho especial com esse tipo de pele, né? Porque eu sei que ele vai pigmentar. Quer ver um erro comum? O povo asiático é conhecido como o povo da pele amarela, não é assim? Então, é uma pele bem clara, com cabelo bem preto. Se você não tiver cuidado, você vai classificar o asiático como fototipo 3. Mas, o asiático, por natureza, por genética, ele tem tantos melanócitos quanto um negro. Então, se você trata um asiático ou descendente de asiático como fototipo 3, ele vai ficar negão. Ele vai ficar hiperpigmentado. Você não pode fazer isso. Você tem que tratar o asiático como fototipo 5. De cara, mas a pele dele é branca como uma louça. Mas ele tem melanócitos adormecidos ali que vão responder assim. Então, o que acontece? Eu tenho que pegar e jogar esse indivíduo para o fototipo 5, senão ele vai hiperpigmentar. E, às vezes, isso não é colocado, né? Às vezes, o indivíduo, ele é classificado como fototipo 2, ele olha para o lado e faz, você é da minha cor, então eu também sou 2. Não, não é assim. Existem fatores que estão associados com cada indivíduo, com cada etnia, que possibilitam ele ser classificado dessa forma, né? A classificação de fototipo no Brasil ela é muito complicada em função da mistura que houve, né? Então é mais difícil você encontrar essas misturas na Europa, essas misturas nos Estados Unidos, né? Mas quando você pega um país miscigenado como o nosso, a classificação de fototipo é uma linha tênue que vai dizer se você vai acertar ou vai errar no seu tratamento. Então, o indivíduo ser branco não significa que ele vai ser fototipo 3. O fato dele ter o olho claro não significa que ele vai ser fototipo 3. A pergunta inicial deve ser feita. Ele bronzeia? Se ele bronzear, é fototipo de 4 para cima.
Ah, eu estou fazendo um protocolo de tratamento do indivíduo, cheguei no fototipo 4, ele está respondendo bem, sem problema nenhum. Posso subir para o 3? Não faça isso. Se você fizer, ele vai aumentar a chance de hiperpigmentar. Certo? Doutor Gustavo? E aí... Oi. Oi. Trocando vem em bomba, miúdos. ele está sorrindo para mim. Ele tá... Vem bomba. Trocando em miúdos. Trocando em miúdos, porque o que acontece? O Leôncio, ele começou a pergunta dele falando de dois produtos que eu conheço dentro da minha profissão. Eu acredito que 100 em cada 100 ou 1.000 em cada 1.000 médicos já prescreveram para seus pacientes, que é a hidroquinona e o ácido retinóico, né? A tretinoína, né? Inclusive, no nosso grupo tem diversas pessoas que não só utilizaram e vêm utilizando, e eu via isso também, né, nos meus tratamentos, as pessoas que me procuravam, que elas usavam, por exemplo, a hidroquinona, então elas tinham um resultado mais imediato, e dava para você ver, e a gente fala, que elas chegavam, e dava para perceber também, aquele aspecto degradê, né? Onde você tem a mancha evidenciada e ao redor da mancha, aquele halo branco, então ficava aquela coisa assim. E a pergunta era muito tranquila, você usa hidroquinona? E a pergunta era, sim, eu uso hidroquinona, e tem 2 anos que eu uso hidroquinona. Como que você descobriu? Tá na cara, né? A gente fala isso. Então, em relação ao ácidos e hidroquinona, no sentido do tratamento, há sim algumas indicações, talvez umas indicações que tem que ser com muita cautela, não é uma coisa que deve ser aplicada. Eu não vejo a hidroquinona como um home care, assim, entrega para a pessoa e deixa ela usar à vontade. Eu acho que é um tratamento que eu posso discordar em você em um pequeno sentido? Eu acho que, com o desenvolvimento tecnológico, a hidroquinona ela já poderia ter sido deixada de lado. Isso. Porque acontece, nós temos até derivados de hidroquinona que não apresentam os mesmos efeitos tóxicos que a hidroquinona causa, né? E são menos agressivos no sentido de promover uma resposta que o pessoal chama de resistência, né? Então, na verdade, às vezes, quando se usa a hidroquinona combinada com alguns ácidos e algumas técnicas, o melasma ele acaba se tornando mais responsivo. Então, qualquer coisa que você faça com aquela pele, ela explode ali de melanina e faz uma hipercromia e é um Deus nos acuda. Né? Então, particularmente, eu não gosto da hidroquinona em função disso, porque ela tem a chance de dar esse efeito, né, responsivo, de irritar bastante o melanócito. Então, eu acho que hoje, com outras moléculas que a gente tem no mercado, a gente poderia ter uma substituição da hidroquinona e deixar a hidroquinona para casos que são especiais e que deveriam, mas assim, para uso generalizado, eu particularmente não concordo. Eu acho que o caso para se usar hidroquinona é um caso mais específico e que deve ser estudado com carinho. Né? Um outro detalhe, pois não, Leôncio? Um outro detalhe que eu gostaria de salientar aqui, que a gente tem também falado, né, junto aos nossos clientes, é que uma vez eu fui visitar uma profissional na área de estética, ela estava vindo de um congresso, né, um congresso internacional, e ela me falou que os ácidos realmente estavam sendo colocados como secundários, sabe lá, coadjuvantes do coadjuvante, né? E que os melhores produtos para tratamento do melasma, das manchas, eram aqueles que organizavam a fibra colágeno, que trabalhavam essa questão, que é essa desorganização que é o melasma. Eu gostaria que você falasse sobre essa organização da fibra colágeno no sentido do tratamento e dessa continuidade até de um tratamento com produtos que são realmente... Alô? Oi. Deu uma cortada aqui, Márcio.
Voltou? Voltou aí, doutor. Voltou. Você me ouviu, Gustavo? Não, deu uma cortada. Eu parei de ouvir na parte que você falou sobre a organização das fibras, né, Ou seja, eu estava comentando que uma profissional virou para mim, ela veio de um congresso falando que os ácidos estavam sendo colocados realmente de lado e que os melhores produtos eram aqueles que organizavam a fibra colágeno, no sentido de organizar também o tratamento, no caso do melasma. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse efeito. Vamos lá. Quando eu uso um ácido, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não necessariamente esse ácido ele vai atuar sobre o melanócito, no sentido de controlar a produção de melanina. Existem alguns ácidos que podem fazer? Existem, certo? Mas, no geral, o que se faz é a descamação, certo? E como a descamação vai gerar ali uma renovação do tecido, é claro que a renovação desse tecido, ela precisa, para se tornar, posso dizer, histologicamente melhor, né, o paralelismo entre as fibras de colágeno ele é importante. Então, a recuperação melhor do tecido se dá em um ambiente onde as fibras de colágeno elas estão alinhadas, preferencialmente em organização paralela. Isso para uma reestruturação do tecido, né? Um tecido onde essas fibras estão desorganizadas não fica necessariamente caracterizado como um reparo de regeneração. Talvez tenha sido esse o aspecto que ela falou. O que acontece? A regeneração e a cicatrização são coisas completamente diferentes e a organização das fibras de colágeno nos dois tecidos é completamente diferente. Na regeneração, eu tenho a manutenção do arcabouço tecidual, certo? E manutenção da matriz extracelular. E quando essa matriz ela tem um paralelismo, ela se torna uma matriz capaz de refletir a luz melhor, então a característica de iluminação dela é toda diferente, né? Quando essas fibras elas estão desorganizadas, o aspecto da recuperação não é o mesmo que quando essas fibras estão alinhadas. E quando não existe a regeneração, existe a cicatrização, aí é o pior dos mundos, né? Então, o que ocorre na cicatrização? Eu tenho uma substituição, certo, do arcabouço tecidual, da estrutura de organização do tecido, tanto no que tange às células daquele tecido, quanto à matriz extracelular, e isso vai degradar bastante. Então, fazendo um link entre organização, colágeno e sucesso do seu protocolo. Se eu tenho um protocolo que ele degrada o tecido e impede que esse tecido volte a ser o que era antes, eu tenho o pior dos mundos, certo? Eu vou, na verdade, envelhecer, eu vou degradar, eu vou destruir o meu tecido. Mas se eu tenho um protocolo que permite a regeneração com um alinhamento de fibras, eu vou ter um preparo bem melhor do meu tecido, certo? Eu vou ter um tecido que ele vai apresentar-se melhor no que diz respeito à iluminação, à flacidez, né? Eu vou ter um tecido que está melhor no que diz respeito à hidratação, certo? Então, esses são pontos importantes que estão relacionados à organização da matriz, certo? Então, se o seu produto, né, se o seu protocolo, ele envolve técnicas que vão dar essa característica para você, isso é um ponto positivo, certo? Agora, quanto mais você se afasta disso aí, pode ser que você entre em um quadro problemático, né? E aí você tire a regeneração da jogada e entre nos casos de cicatrização. Você me permite só segurar um pouquinho, só um pouquinho. Por exemplo, eu não sei se é comum, mas aqui na Bahia, durante algum tempo foi comum isso, o uso de microagulhamento. As pessoas irem comprar o microagulhador e usar em casa. Então, para estimular o colágeno. Para estimular o colágeno. E aí o que acontece? As pessoas estavam comprando agulhas que eram grandes demais, né? Então, o que acontece? Você inicialmente... Nossa, sangrando não era bem o termo que eu ia usar, né? Era jorrando. E se você pegar na internet hoje, tem uma série de youtubers que mostram como faz e deixa o rosto sangrando e depois manda você secar com a gazezinha e esperar um tempo. Gente,
eu tenho um aspecto da inflamação que é importante para a produção de colágeno? Tenho, que é o recrutamento de fibroblasto. Ok. Só que o que não está sendo dito nesses vídeos é que se o estímulo da inflamação ele é grande demais, o que vai acontecer é que eu não terei a fase aguda, eu vou pular para a fase crônica. E na fase crônica eu tenho degradação do meu tecido. Eu tenho substituição do tecido original por um tecido cicatricial. E é justamente o que eu não quero. Então eu vou passar do limite, certo? E eu não estou nem entrando no aspecto de reutilizar o microagulhador. Isso é o pior do pior dos mundos. Porque o microagulhador ele vem esterilizado. Se você abre e usa, ok. Se você guarda, tem uma série de restos de células ali, resto de tecido, de sangue, que vai servir para nutrir bactérias, né? E você vai guardar aquele negócio ali por um dia, 2, 3, e depois vai fazer o uso de novo. E o que acontece? Você vai inocular um tanto de bactéria no seu rosto, né? Então, pessoal, ainda que você limpe o rosto, você vai ter um problema seríssimo, podendo agravar para uma condição infecciosa grave, certo? Então, por favor, não façam esse tipo de prática. Tá? Ele é completamente fora de qualquer padrão sanitário, qualquer padrão de segurança. O rolo é para ser utilizado uma vez. Usou, joga fora. Usou, descarta. E eu não estou nem entrando no mérito de onde você deve descartar equipamentos pérfuro-cortantes. Certo? Simplesmente usou, joga fora. Isso. Pessoal, o que o doutor Gustavo está deixando claro, né? Inicialmente nós estávamos falando sobre a questão da organização da fibra colágeno, ou seja, à medida que você tem produtos que têm essa propriedade, essa ação, você está ajudando a sua pele no tratamento, seja do melasma, seja no tratamento cicatricial, igual ele comentou, ou seja, você vai tratar a sua pele por inteiro. Então, produtos que contêm ativos com essa atividade terapêutica, você está diante realmente de produtos excelentes. Ô, Moacir, deixa eu só fazer uma pergunta para o Leôncio, que aí você continua, porque assim, eu acho que essa pergunta vai reforçar o que você está falando. Leôncio, já que você tem contato maior com o pessoal e tal, já existe algum relato de que, olha, eu estou fazendo para mancha e eu estou vendo que a ruguinha aqui está melhorando? Você tem algum relato desse? A hidratação, a pele está ficando mais aveludada, o toque está mais gostoso. Você tem algum relato como esse? São as primeiras coisas que os nossos clientes observam. Primeiro, que há uma melhor hidratação, né, que as rugas começam realmente a desaparecer. Outra coisa que elas observam muito é isso, que a pele está mais fortalecida, está uma pele mais brilhosa. Então, esses são os relatos. E elas ficam extremamente ansiosas, que não está vendo a mancha sumir. Elas querem que a mancha suma muito rapidamente. Vamos por partes. Era exatamente agora eu vou passar a bola para o Moacir, porque ele é o idealizador da coisa. Mas o que acontece? Neste momento, o que eu estou fazendo? É o que eu chamo de trabalho de base. Tá? Então, pelo relato, né, e eu estou trabalhando apenas em cima do relato de vocês, sem querer posicionar, e no final eu digo se eu uso ou se eu não uso o produto, tá? Que eu vi aqui alguém colocando uma pergunta sobre isso, né? Eu estou me baseando apenas no que vocês estão respondendo, tá? O que você está me dizendo é que você tem uma série de fatores que vão melhorar o aspecto da pele no sentido de base. Então, eu vou hidratar, eu vou melhorar a elasticidade da pele, né? Eu vou começar a deixar o tecido em uma condição mais próxima do ideal. Gente, vamos pensar com carinho. Falta de água também causa estresse. Atrito causa estresse. Então perceba que tudo isso vai deixar o meu melanócito mais responsivo. Então, a partir do momento que eu hidrato a pele, que eu torno o ambiente daquele tecido mais agradável, não tem por que uma célula responder. Não tem por que uma célula gastar energia para produzir uma proteína de proteção se o tecido não precisa ser protegido, se o tecido se encontra em uma situação ideal.
percebe? Então, os primeiros indícios que existe ali um caminho a ser seguido é justamente a observação desses efeitos de hidratação, de suavidade na pele, né? A partir daí, você vai buscar os outros, né, objetivos que tendem a demorar mais, que é a redução da mancha, que é o controle de uma célula metabolicamente super ativa, né? Então, esses itens, eles devem ser observados e apontados, tá? Isso é bem importante para te tranquilizar sobre a evolução do teu protocolo, certo? E, às vezes, é muito interessante você estar na clínica e o paciente vai falar assim, mas por que não está dando efeito? Mas você olha para a cara do paciente e você vê que as ruguinhas estão diminuindo, que a pele dele apresenta um brilho completamente diferente, né? Que o aspecto de vivo da pele, no que diz respeito a brilho e hidratação, está bem melhor do que o que estava antes, né? E aí, às vezes, a gente não sabe como colocar isso no paciente, né? Então, mais uma vez, eu volto e falo assim, olha, a lâmpada de Wood é importantíssima. Hoje tem aparelhos de bioimpedância que vão avaliar a hidratação, a elasticidade da sua pele, né? E você tem como escalonar, medir ali a evolução do paciente, né? Isso é bem importante, tá? Moacir, aí agora você pega esses dados aí e completa com os ativos que tem no teu produto que vão justificar essa caminhada, né? Porque o que acontece? Gente, eu, apesar de ter alguma experiência na clínica, a minha paixão são vias metabólicas celulares, né? Então, para você ver o efeito final da coisa, você precisa entender como a célula ela vai mudar o metabolismo para ir do ponto A para o ponto B. Uma célula não vai sair de irritada hoje para não irritada amanhã. Você precisa conquistar aquela célula. Você precisa proporcionar que o ambiente dela seja um ambiente menos hostil. Isso demanda de tempo, certo? Aí agora o Moacir vai falar o que no produto dele vai dar essa noção para a célula, vai criar esse ambiente para que a célula se acalme, né? E aí sim a gente tenha o tão efeito esperado que é o controle do melasma. Mas é exatamente isso que nós deixamos claro para os nossos clientes, né? É a respeito da função de cada ativo na pele, no tratamento, né? E é o que você acabou de falar. Uma pele bem tratada, bem cuidada, com ativos que vão melhorar né, todos os aspectos fisiológicos, metabólicos. O tratamento, ele vai acontecer. Ele está, igual você coloca, você cria uma base, um ambiente propício para que a pele reaja e tenha um resultado. Nossa. Doutor Gustavo, o senhor falou um negócio aí que eu achei extremamente interessante. Proteína de proteção. Eu vi uma explicação de um profissional a respeito de por que acontecem os efeitos rebote. E ele, de uma forma simples, ele disse, simples assim, a forma de colocar, né, para que todos pudessem entender, ele disse que a pele, que as células emitem a melanina para proteger a célula de um ataque. Esse ataque pode ser a luz, pode ser o sol, o raio UVB, né, que tanto mal faz. E aí a pessoa vai e tira a pele através dos ácidos. E isso faz com que a pele fique mais enfraquecida. E então a célula entende, opa, estou sendo atacada. Amplia mais essa melanina e estende ainda mais para proteger uma área maior. Vamos lá. Procede como... É exatamente isso. Imagina o seguinte, isso não acontece só com a melanina, tá? Então, por exemplo, você tem pele oleosa. Exemplo, se você retirar todo o óleo da pele de vez, o que vai acontecer é um efeito rebote. A pele vai entender que, olha, o óleo saiu, eu tenho que repor porque eu vou desidratar. E ela vai jogar mais óleo.
Então, se ela produzia X, ela vai produzir X mais 2, X mais 3, 2X. Se você tira tudo de novo, ela vai produzir 3, 4, 5, 10X. Né? Então, a paciência e a disciplina devem estar relacionadas também a esse aspecto. Eu não posso simplesmente chegar para a célula e falar assim, olha, a partir de hoje acabou, não vai ter mais óleo. Não é assim. Você tem que ir mostrando que aquela quantidade de óleo não é tão necessária porque o tecido está hidratado. Você precisa mostrar para o melanócito que aquela quantidade de melanina não é tão necessária porque o tecido não está em um ambiente hostil. Né? E perceba que, independente do que esteja estressando esse tecido, a resposta vai ser a mesma, né? Que é a produção de melanina. Então, se você lixar a pele, vai ser melanina. Se você se expor ao sol, vai ser melanina. Se você se expor ao calor, vai ser melanina. Se você botar um ácido no seu rosto, forte, sem controle, vai ser melanina. Então, perceba que a forma da pele de responder a essas agressões é sempre a mesma. Eu vou produzir melanina. Ponto. Certo? Então, o que a gente precisa criar é um ambiente menos hostil. O ambiente, na verdade, não é que ele é menos hostil, ele é um ambiente agradável. Certo? Para aquela célula. Ok? E aí ela vai passar a responder menos. E aí o que acontece? Só um segundo, Moacir. Quando você cria esse ambiente menos hostil, que a célula ela está respondendo menos, significa que a sua mancha vai reduzir? Não. Ué, Gustavo, mas você acabou de falar para a gente que se você criar um ambiente menos hostil, a célula vai produzir menos. É exatamente isso. Mas como que a mancha não vai reduzir? Perceba, a mancha ela é depositada no tecido epitelial. É fora do melanócito que a melanina é depositada. Então, o que acontece? Eu controlei a célula aqui embaixo. Beleza, criei um ambiente agradável. Aí eu faço eu não vou dizer ácido porque eu não sou contra ácido, tá, gente? Mas, assim, poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um ácido, um laser, um peeling muito forte. E removo uma camada, né, grande de pele. O que acontece? O melanócito que eu acabei de acalmar, ele vai receber uma quantidade luminosa a qual ele não estava acostumado. Então ele fala assim, opa, o ambiente não está mais agradável. O ambiente é hostil, sim. Olha a quantidade de luz que está chegando aqui. Então eu vou responder. E aí, o melhor efeito que você podia ter, que era de acalmar o melanócito, agora você acabou de perder. E aí ele vai criar melanina, ele vai produzir melanina e vai depositar de volta no tecido. A melanina que você acabou de tirar. Por isso que o foco do controle do melasma não deve ser a mancha pela mancha, e sim no produtor da mancha. Deixa a mancha ali quietinha. Trabalha no controle do produtor embaixo e vai trabalhando a mancha lenta e calmamente, que aí você vai ter um resultado muito bom. Muito, muito bom. Certo, Moacir? Aí, falando de ambiente hostil, aí eu lembro daquela conversa que a gente iniciou, né, nos bastidores, sobre esse momento que nós estamos vivendo, e é uma pergunta que o Leôncio ele já formulou, sobre a questão da situação que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, de ficar dentro de casa. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou dentro de casa, não estou tomando sol. Mas você tem todos outros aspectos, você tem o estresse, você tem toda uma série. As pessoas estão mais também no fogão, né? Dizem que nós estamos ficando mais gordinhos, então talvez a pessoa está fazendo mais pão, mais isso. A minha mãe, por exemplo, ela fica o tempo todo fazendo pão, fazendo bolo, ou seja, calor, calor, calor. Então, vamos falar um pouco também sobre esse aspecto, porque às vezes fica no consciente, porque a gente, às vezes, de uma forma muito simplificada, a gente coloca o sol como grande vilão. Ele é um dos vilões, mas nós sabemos aí, você está colocando que tem uma série de... Mais ou menos. Eu não colocaria o sol como vilão, porque, assim, você pode tomar sol? Pode. Que horas? Não. Então, existe um momento adequado. Então, antes das 9 ali, né? Depois das 4. Agora, o cidadão quer tomar sol de 10 a 1 da tarde, aí, de fato, o sol vai ser um vilão. Né? Mas, na verdade, o vilão mesmo é o indivíduo que está se expondo ao sol esse horário. Afinal, o sol está lá, ó, vem aqui, ó, agora aqui. Não é assim. Né? Então, é importante lembrar que existe um momento
né, para cada coisa, tá? Então, falando sobre Covid e essa situação de quarentena, o primeiro aspecto, com certeza, é o fator estresse, né? Então, tem hormônios relacionados ao estresse, então, para quem está na quarentena aí há mais de 2 meses, provavelmente está com os níveis, ou pode estar com esses níveis lá em cima, isso influenciar na mancha. E tem um outro aspecto que é menos comentado, que é a questão do seguinte: se eu não estou tomando sol, né, eu vou ficar mais claro como um todo, né? Então, se você já viajou para um país frio e passou muito tempo, principalmente no inverno, nesses locais, o que vai acontecer? Você vai ficar com um tom de pele um pouco mais claro, né? E aí o que acontece? Se você tem uma zona que tem mais melanina do que outra, quando o resto do seu corpo todo ficar mais claro, essa zona mais pigmentada, ela vai se evidenciar um pouco. Então, eu tenho 2 fatores que são importantes aí, né? Primeiro, a parte do estresse, que vai irritar ali o melanócito, afinal, os hormônios fazem parte da ativação dos melanócitos, e, claro, o efeito iluminação. Como a exposição solar está reduzindo, qualquer zona ali que tenha maior pigmentação do que outra, ela tende a ficar em evidência, certo? Então, isso pode acontecer também. E aí a gente tem que ter alguns cuidados com relação a isso. O primeiro cuidado é simplesmente não deixar de ter a disciplina, né? Porque a ausência de disciplina vai comprometer o meu protocolo terapêutico. Segunda coisa, eu não preciso desesperar e achar que nada mais no mundo vai dar certo. Não é assim. As condições a que eu estou sendo submetido nesse momento são diferentes das condições que eu estava sendo submetido anteriormente, né? E por isso, algumas coisas podem cursar de modo diferenciado, certo? Então, isso é bem importante da gente lembrar, tá? Então, é um momento diferente? É. Isso não significa que eu devo esquecer tudo que eu fazia. Não, agora é um momento onde eu devo ter mais cuidado. Alguém colocou aqui, investir em antioxidantes orais. Os antioxidantes podem ajudar nesse sentido, porque a gente sabe que o estresse oxidativo pode contribuir também para a parte de mancha, né? Então, se você tem uma boa permeação de antioxidante tópico, você pode associar, como eu comentei anteriormente, o uso, né, de terapias, né, orais de dentro para fora, ela pode ser associada e deve ser associada com os protocolos padrão, né, de aplicação, de uso em cabine, né? Então, eles devem estar ali andando juntos, né? Devem ser usados e prescritos simultaneamente, para que a gente consiga otimizar o resultado. Doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho, nós estávamos falando de vilões, né? E o senhor falou uma coisa muito interessante, que não é contrário a ácidos, que eu também não sou. Eu acho que os ácidos têm o seu lugar. E os ácidos, em um bom número de nossos clientes, se tornaram o grande vilão. Por quê? Os ácidos e também a hidroquinona. Porque eles usaram os produtos home care que contêm ácidos, e eu entendo que certamente usaram de uma forma errada, e não tiveram, não sei se o devido cuidado ou pelo uso de forma errada, e tiveram o efeito rebote e piorou muito. Então, é muito comum a gente ouvir o relato. Eu usei ácido, nos primeiros 15, 20 dias, 1 mês, 2, foi maravilhosa a minha pele. No entanto, depois foi escurecendo e escureceu muito pior. E nós, aí vou fazer uma pergunta com essa colocação e uma pergunta em cima disso. Nós defendemos muito o fortalecimento do colágeno, o estímulo da produção do colágeno, né, das fibras de colágeno, os fibroblastos, enfim, que você tenha uma pele mais fortalecida. E aí muitos dos nossos clientes também
fazem uso do colágeno oral. E eu tenho ouvido dizer que o colágeno oral, para ele chegar a atingir a derme, e principalmente a epiderme, teria que se tomar um volume muito grande de colágeno diário. O que o senhor nos fala a respeito disso, que eu acredito que muitos das nossos clientes estão curiosíssimas a esse respeito? Dos ácidos, né, da questão dos ácidos, o uso correto dos ácidos, e também porque o nosso produto estimula o colágeno, estimula o organismo a produzir colágeno. Você disse e o uso do colágeno oral. Você disse a palavra-chave, estimular colágeno. O nosso corpo, ele fabrica colágeno, ele sintetiza colágeno, beleza? Até aí é muito claro, certo? O que acontece? O colágeno é uma proteína, e como proteína é uma molécula razoavelmente grande, né? Então, quando eu faço a ingestão de colágeno, o que eu vou absorver não é colágeno. Eu vou absorver aminoácidos, que são moléculas bem menores e que podem vir a se tornar colágeno. Certo? Não significa que se eu tomei uma cápsula de colágeno inteiro, esse colágeno vai... Não, ele não esquece isso. Não vai dar. Eu vou digerir esse colágeno, vou quebrar esse colágeno e vou absorver ali peças fundamentais que vão me ajudar a sintetizar um novo colágeno. Certo? Então, a suplementação que possibilita, né, a produção de colágeno como um todo, ela pode até acontecer, mas ela não pode vir sem a indução de colágeno local, certo? Porque, vamos combinar, os aminoácidos que vão formar as proteínas, eles vão formar milhares de proteínas que nós temos. Por que aquela cápsula que você tomou tem que ir necessariamente para o colágeno? Se você tem tantas outras proteínas que são super importantes, né? E que não necessariamente estão na pele, por exemplo. Eu não estou nem falando de proteínas que estão na pele, né? De qualquer outra proteína que você utilize. Por que aquela cápsula tem que ir exatamente para a pele? Porque você tomou uma cápsula de colágeno? Não é bem por aí. Você vai quebrar aquele colágeno, você vai absorver os componentes em uma escala bem menor, né? Porque você não consegue absorver uma proteína grande dessa forma, o colágeno não faz isso, e ele não vai migrar pela sua corrente sanguínea até chegar no tecido e ser depositado onde você quer. Né? Não é um sistema de... Eu não posso falar marca aqui, não, né? Não, fique à vontade. Não é um sistema tipo iFood mandou, chegou, sabe? Não é assim que funciona. Né? Você vai ter que digerir e as células do teu corpo é que vão utilizando os precursores ali, os aminoácidos necessários para poder formar o colágeno, vão fazer isso através de sinalização, através de metabolismo, né? De tradução, fazer uma proteína nova. Né? Aquele colágeno lá que você engoliu, aquele colágeno inteiro, ele vai ser digerido, né? E aquilo ali pode ser utilizado para formar qualquer proteína. Então, é importante que você tenha o estímulo no local, né? Porque imagina, o quanto de proteína o seu corpo está precisando, né? E que não necessariamente é colágeno. Então, quanto de pele que você joga fora, quanto de hemácia que você precisa produzir, quanto de cabelo que você sintetiza. Né? Então, tem uma série de outras proteínas que não necessariamente são colágeno e que vão utilizar os aminoácidos que a gente vai disponibilizar. Então, você suplementar a sua dieta com aminoácidos pode ser importante? Pode. Não estou dizendo que não funciona. O que eu estou dizendo que não acontece é a migração daquele colágeno inteirinho que você tomou e ir direto ali para a sua ruguinha periocular aqui, né? Para o pezinho de galinha que fica aqui no canto, ou suquinho nasogeniano que a gente chama de bigodinho chinês. Não é bem assim que funciona. Eu preciso que as células daquela região sintetizem o colágeno e depositem o colágeno naquela região. Para isso, eu preciso de estímulo. Então, um produto que estimula essa produção de colágeno, né, e mais interessante, que organiza essas fibras de colágeno, por isso, então, ele tem dado tantos resultados positivos. Seria isso?
Isso, exatamente. Tem dois fatores, né? O primeiro é o produto ser capaz de induzir a síntese de colágeno. Então, isso é um ponto bem importante. O outro ponto é a forma com que esse colágeno ele é depositado. Então, se esse colágeno ele é induzido a ser, ele tem a produção induzida, e essa produção e deposição é feita de modo organizado, isso torna o seu produto diferenciado, certo? Então, ele vai ter uma característica superior a produtos que fazem apenas a síntese e mais superior ainda aos produtos que não fazem nem síntese nem organização. Basicamente isso. Bom, o senhor falou aí sobre marcas, né, preocupação. Nós não nos preocupamos de falar em marcas, nós queremos realmente que os nossos clientes tenham aquilo que vai trazer resultado para ele. Nós preocupamos em vender, nós queremos vender o nosso produto, mas queremos muito mais que os nossos clientes realmente tenham resultados, né? Sobre os ácidos, nós falamos sobre os ácidos. Qual seria uma forma correta, então, de um cliente que já usou ácido, teve o efeito rebote, agora ele está usando o melano, como que ele poderia concatenar, como que ele poderia fazer aí um uso de um ácido para ter um resultado melhor associado? Isso seria em cabine? Qual a sua posição? Se for para poder fazer esses ácidos, né, eu sugiro que seja uma questão acompanhada com um profissional, né? O que acontece? Tem ácido que ele é tempo dependente, tá? Então, se eu deixo ele mais que 5 minutos, ele pode causar lesão, porque ele vai aprofundar demais na pele. Tem ácido que é camada dependente. Você vai passar uma camada, 2 camadas, 3 camadas, e aí você vai ter o efeito que você quer. E esse tempo e o número de camadas que você vai utilizar vai depender da classificação de fototipo do paciente, certo? E muitas vezes o nosso paciente ele não é treinado para caracterizar a própria pele. Isso pode ser um problema. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar. A minha pele, ela não é manchada, certo? Aí você fala assim, Gustavo, você já usou algum ácido? Fiz já, inclusive, foi o Moacir que formulou para mim, né, que foi o ácido tricloroacético. Assim, mas você vai usar em você? Eu fiz, vou. Mas o ácido tricloroacético não é indicado para pele negra. Eu sei. E por que você usou? Porque eu fiz um pré-peeling que tinha um ácido, né? Eu vou usar termos técnicos por não conseguir usar termos diferentes, e aí o Moacir, depois, se quiser me ajudar nessa parte aí, você me ajuda, tá, Moacir? Ácidos que tinham um pKa diferente do ácido cloracético. Então, eu uso esse ácido como base, e ao usar o ácido tricloracético, o que acontece é o seguinte, eu consigo controlar a descida, a permeação do ácido na pele, evitando que ele chegue em camadas que vão estressar o meu melanócito. Então, perceba o tipo de técnica que eu usei para poder utilizar um ácido que não era indicado para o meu fototipo. Muitas vezes, esse tipo de associação, esse tipo de interação entre compostos não está disponível para o nosso cliente e muitas vezes ele não é colocado para o nosso cliente, né? Então, fica difícil, né, do cliente, às vezes, tomar uma decisão frente a uma conduta técnica como essa. Então, se a utilização de ácidos ela vai ser em percentuais, tipo 10%, ainda que seja segura, eu prefiro evitar. Eu não uso o home care com ácidos tão grandes assim, né? Ainda que 10% seja bem tranquilo de ser usado, né? Em cabine a gente chega a usar 70%, 80%, mas é um uso profissional, né? Um detalhezinho bobo sobre a aplicação de ácido. Antes de aplicar qualquer ácido, eu devo ter a minha solução neutralizadora do lado. Por que isso? Porque se tiver qualquer intercorrência, eu tenho que neutralizar naquele momento, né? A forma de aplicação de ácido, como eu devo aplicar o ácido, né? Tem gente que aplica na bochecha primeiro, aqui na região do zigomático. Não é assim que se começa a aplicar um ácido. Então, tem uma linha que deve ser seguida durante a aplicação dos ácidos para que eu evite os erros, para que eu evite as intercorrências. A forma de se neutralizar um ácido também, né?
ela tem que seguir um padrão para que se evite o surgimento de efeitos adversos, né? Então, essas são minúcias, são detalhes ali da forma de aplicação de ácidos, que é uma coisa, apesar de ser trivial, muitas vezes o nosso paciente não é treinado para fazer. E por fazer de modo diferente, pode acabar agravando a situação. Então, eu prefiro utilizar os ácidos em cabine e usar a home care, se tiver ácidos, em concentração bem pequena, tá? Então, Moacir, aí você pode até falar um pouco mais aí para mim, que é uma coisa que é certo, se você aplicar de jeito errado, você vai ter um efeito indesejado. Sem dúvida. Se falando de ácidos, né, o doutor Gustavo está colocando claro aí, é a questão de serem mais invasivos pela concentração que nós utilizamos em determinados produtos. Por isso que quando nós desenvolvemos alguns ácidos, nós desenvolvemos o que a gente chama de ácido para cabine, né, ou para o médico aplicar. E a questão do neutralizante é exatamente para que não passe do tempo que aquele ácido vai agir. Então, isso é uma técnica que tem que ser observada por um profissional. Então, quando se fala de ácidos, você tem tratamentos e tratamentos. Você pode levar um ácido para casa e usar, mas, obviamente, ele vai ser um ácido para você usar com segurança. Normalmente, pede-se que você use à noite e pela manhã você lave o rosto, né? Então, são procedimentos... E passe o protetor. E passe o protetor. Tu lava o rosto, isso é sem protetor. Aí eu vou passar a bola para o Leôncio, que ele deve estar com algumas perguntas, mas falando de protetor solar aí, gente, tudo que nós estamos falando aqui, por último, você passa um protetor em tudo que tá bom. Outra coisa importante que nós tocamos é exatamente sobre protetor. A grande maioria dos nossos clientes nunca tinha ouvido falar do termo PPD, ou FPUVA. UVA e tal. E não tem a noção da grande necessidade de um fator de proteção UVA alto, né? Um fator que realmente te proteja contra os raios UVA. E elas têm uma dúvida também, é o seguinte, o celular, né, o computador, a televisão, eles realmente emitem raio UVA, realmente são nocivos, pode prejudicar. Uma vez que eu usei o produto à noite, depois das 18, 19 horas, eu posso ficar tranquilo sem usar um protetor ou eu devo usar um protetor à noite? Fala um pouquinho para nós sobre PPD, sobre a questão UVA e essa questão aí, de uso noturno. O UVA ele tem características que são importantes e durante muito tempo ele não foi abordado, né? Então, o UVA, a gente pode dizer que é a radiação que está mais associada ali com a ocorrência de câncer. Então, se você pode bloquear esse comprimento de onda, é melhor, né? Então, o perigo é esse. Hoje em dia, né, com a substituição das luzes de dentro de casa, né, para lâmpadas LED, a produção de UVA ela praticamente zerou, né? Então, antigamente você tinha alguma produção de UV em outros sistemas, né, como o incandescente, tal, ou a própria televisão com aquele tubo de elétrons, você poderia ter ali radiações complicadas, né, como radiações ionizantes, né? Mas com a alteração da tecnologia para outras formas que não as que eu citei agora, né, essa questão de exposição ela mudou. Mas isso não significa que você não tenha papéis ali fotoquímicos associados, certo? Então, por exemplo, a luz azul, tá? Ela pode matar fibroblasto. Somente a luz azul. Então, a depender da quantidade de dose energética que eu coloque no meu aparelhinho, eu posso matar, né, fibroblastos. É possível? É. Então, o uso de luz azul deve ser feito de modo cuidadoso, né? E o que isso tem a ver com o nosso cotidiano?
principalmente em ambiente... Desculpa, vou voltar aqui na quarentena e no Covid, porque apesar do tema ser outro, né, a gente pode lançar mão disso também. Não, é importante. Com a Covid e esse sistema de quarentena, o que acontece? Muita gente está em casa, muita gente está mais no celular, está mais na televisão, e se vocês buscarem aí artigos científicos sobre a luz e os efeitos fotoquímicos da luz, vocês vão achar que a luz azul, ela pode, né, interferir nos hormônios circadianos. Né? Então, o que quer dizer isso? Nós temos hormônios que são produzidos durante o dia e nós temos hormônios que são produzidos durante a noite. Né? Nós temos hormônios que são produzidos durante o sono, mais especificamente. Né? E o contato maior com essas tecnologias pode alterar a produção desses hormônios circadianos. Né? Então, quando à noite você, em vez de desligar tudo e dormir, você pega seu celular e bota no rosto, você está ali, né, irradiando, excitando as células que não são responsáveis pelo reconhecimento de imagem, e sim responsáveis pelo reconhecimento de dia e noite, de estações do ano, né, pela claridade e emissão de luz azul, e essas luzes, sim, estão associadas com alterações metabólicas que podem ser importantes, né, a depender da terapia que você esteja fazendo. Né? Eu não li nenhum artigo sobre isso, é meramente especulativo o que eu vou falar agora. Mas imagine o seguinte, se você está fazendo o uso de retinoides tópicos com uma concentração alta, porque você conseguiu uma receita em algum lugar, né? E você para ali e fica expondo o seu rosto ao celular em uma proximidade próxima, uma proximidade curta do seu rosto. O seu celular é uma fonte de luz azul, né? O efeito fotoquímico, né, da exposição de tretionina à luz azul é a produção de radical livre. E a produção de radical livre, ela vai estimular o melanócito a produzir melanina. Apesar de ser meramente especulatória, o mecanismo de ação de produção de radical livre por retinoides após irradiação com luz azul está completamente estabelecido. A gente pode não ter testado isso na pele e associado diretamente à exposição do celular associado com o uso de retinoide com aumento de manchas. Mas, não se enganem, isso pode ser uma das possibilidades. Entende? Então, perceba que é uma coisa tão corriqueira, o uso de celular, e eu estou fazendo meu peeling, estou aqui com o celular com o retinoide. Eu sei que o retinoide vai fazer radical livre. É uma coisa que eu deveria evitar? Eu evitaria, certo? Então, a depender do protocolo, eu peço para o meu paciente passar protetor até para assistir TV. Né? Por que isso? Porque eu quero garantir que aquele melanócito não vai ser estimulado de jeito nenhum. Ele vai ficar lá quietinho, paradinho, numa boa. Né? Porque apesar de não ter luz ultravioleta, existe luz violeta e existe luz azul, que tem um comprimento de onda próximo e que também podem ativar o melanócito. Né? Para vocês terem uma ideia, a absorção, a afinidade da luz azul pela melanina é 100 vezes maior do que a afinidade que a melanina tem pela luz vermelha e infravermelha. Olha a diferença, né, de afinidade. Por que isso? Né? Porque o seu organismo ele não vai conseguir separar exatamente qual é o comprimento de onda que vai fazer mal. Então ele fala assim, ó, eu vou proteger isso aqui tudo porque estou cobrindo o que pode me causar mal. Ah, estou cobrindo um pouquinho a mais? Melhor ainda, medida de segurança. Né? Então a melanina ela tem a capacidade de bloquear a luz azul em uma capacidade muito mais alta do que ele bloqueia a luz vermelha, por exemplo. E esses aparelhos de LED, os aparelhos de TV, computador, tudo, emitem muito luz azul. Né? E se vocês repararem, eu acho que não tem muito tempo, mas algumas empresas, né, elas se preocuparam com isso e tem um modo de visualização noturna. Vocês já repararam o que esse modo de visualização noturna faz? Ele corta o azul, ou reduz bastante a produção de luz azul. Né? Justamente por quê? Porque existem evidências científicas de que estes comprimentos de onda podem estar associados com alterações de hormônio circadiano, dentre outros efeitos que são classificados como efeitos fotoquímicos. Tá? Não, muito bem explicado. Que nós ficamos, né, preocupados com as nossas clientes,
Porque muitas falam, eu quero usar, preciso usar mais cedo. Eu sempre prefiro que elas usem mais próximo ao horário de deitar, não porque o melano tenha ácidos, ele não contém ácidos, então não tem perigo delas usarem. Mas o que eu falo, quem tem o melasma tem que tomar esse cuidado, né? De não se expor a esse tipo de luzes, porque pode estimular o escurecimento do melasma. Igual o doutor Gustavo falou aí dos melanócitos, eu costumo falar com a melanina, que o doutor Moacir falou, muito interessante a colocação, que é a tinta da pele, né? Então, eles são concentrados para proteger você. Só parênteses, só chamando a atenção disso aí que você falou agora. Que a tinta da pele, que eles são concentrados. Gente, melanina só existe preta. Toda melanina é preta. O que vai dar o tom da pele é a concentração. Se está mais preto ou menos preto. Simples assim, mas toda melanina ela é preta, né? Então a quantidade é que vai ser diferente, né? Por que uma mancha ela vai aparecer e vai ficar escura? Porque a melanina ela é preta, certo? Pode continuar, Leôncio. Isso era só um parênteses. Interessantíssimo. Então, por exemplo, parece muito interessante. Eu não vou fazer uma melanina marrom e a outra pessoa fazer a melanina outra cor. Não, a melanina ela é preta. A concentração dela é que vai dar o tom da pele em função da interação com a luz e a forma que a luz vai ser refletida. Quer ver um negócio? Fugindo um pouquinho de melanina, você sabe como funciona o clareamento dental? No dente, né? Não sei. O dente tem canalículos, né? E as moléculas elas podem entrar por esses canalículos que se depositar lá dentro. Então, muitas vezes são moléculas grandes assim. Para clarear o dente, o cidadão entendeu o quê? Que moléculas grandes absorvem luz azul. Enquanto moléculas pequenas, elas refletem a luz azul. Né? E daqui a pouco eu vou falar um negócio que vocês vão lembrar e vocês vão ver como é importante o conhecimento dos anciões. Né? Então, o que acontece? Uma molécula desse tamanho. Então, o que o dentista faz? Ele promove a quebra dessa molécula em moléculas menores. E aquele dente estava amarelado, ele começa a refletir o azul e o branco do dente fica melhor. Né? O aspecto do dente ali fica mais esbranquiçado. E aí é que eu vou linkar com o ancião, né? Quantas vezes você já ouviu dizer que tinha que botar a roupa para quarar, né? E durante o quarar a roupa utilizava gotinhas de anilina. Bicho, mas se é para deixar branco, por que eu estou botando um corante azul? Porque o azul precisa ser refletido para dar essa ideia de claro, de branco, né? Então, o hábito de botar roupa para quarar e deixar ela mais branca era nesse aspecto de quebrar moléculas grandes que absorvem o azul e inserir naquele contexto moléculas pequenas que refletem o azul, para que o nosso sistema óptico entenda aquilo ali como algo mais claro, certo? E claro que isso vai acontecer com a pele também. Independente de ser com a melanina ou com qualquer outra molécula que seja grande, ela vai absorver mais luz, vai deixar aquela região mais escurecida e você vai precisar ou remover ou quebrar aquela molécula para que a pele assuma um tom mais claro. Mais claro no sentido de mais uniforme no contexto do todo. Eu sempre ouço muito os problemas que acontecem com as nossas clientes e algumas realmente deixam a gente bastante preocupado. E uma cliente relatou que ela usou tanto hidroquinona nesta região do nariz, que aqui ficou um tom branco e que o médico falou para ela que é irreversível, não tem mais, que ali matou totalmente os melanócitos e que ela não consegue reverter mais aquilo. Nos fala sobre esse problema. Então, lembra lá no começo da live da gente que falou assim, olha, a hidroquinona tinha que ser banida porque hoje a gente tem outras tecnologias menos tóxicas? Naquele momento eu acabei me passando e não expliquei o que eu estava querendo dizer com menos tóxicas. A hidroquinona ela tem um aspecto tóxico no sentido de ser capaz de matar o melanócito. E o melanócito,
ele é tipo um polvo. Imagina um polvo de ponta cabeça, né? Então o corpinho dele fica aqui, deixa eu ver se está todo mundo vendo, fica aqui assim, né? E aqui saem os dendritos, os bracinhos do polvo. E esses bracinhos aqui é que vão distribuir a melanina. Se esse polvo daqui morre, essa região toda aqui, que era atendida por ele, né, que era atendida pelos dendritos, não vão receber mais melanina, elas vão ficar brancas. E se eu faço isso em uma área grande, complicou. Ou eu vou clarear o resto da área, para poder tentar uniformizar pela mancha branca agora, né? Ou eu vou lançar mão de protocolos que, particularmente, eu, Gustavo, não gosto muito, né? Que são os tratamentos para hipocromias, né? À base de luz ultravioleta. E aí, por que você vai fazer um tratamento à base de ultravioleta? Gente, o que estressa o melanócito? Radiação ultravioleta, luz azul, luz violeta. Então, se aquele melanócito ele não morreu, mas ele ficou ali abalado e, portanto, parou de produzir melanina, a luz ultravioleta poderia ser uma saída, né, para fazer esse melanócito voltar a produzir melanina. Por que eu, Gustavo, não gosto desse tipo de abordagem? A gente acabou de falar que a luz ultravioleta aumenta a chance de ter câncer. Eu não vou prescrever isso, eu não vou colocar isso aí para o meu paciente, né? Eu prefiro que ele tenha uma mancha branca do que ele tenha um câncer qualquer, né? Eu não gosto dessa possibilidade. Há profissionais que irão trabalhar com luz ultravioleta? Sim, né? Há profissionais que vão dizer que o protocolo deles é seguro, ainda que estejam utilizando luz ultravioleta? Sim, existirão e existem mesmo, tá? Mas eu não gosto de correr esse tipo de risco, né? Então, infelizmente, a hipocromia causada pela hidroquinona, em alguns casos, pode sim ser irreversível. E por que ela é irreversível? Porque ela mata o melanócito embaixo. E quando ela mata o melanócito, aquela região não vai receber mais melanina. Aquela região se torna incapaz de produzir melanina, porque a célula produtora morreu, né? E aí você não vai ter como colocar uma célula produtora lá de volta. E aí você vai ter aquela mancha branca, né, naquela região. Então, se o melanócito morreu, né, não vai ter o que fazer. Se ele entrou em um estado de quiescência e não morreu ainda, e você quer tentar estimular esse melanócito, talvez você consiga, né? Um dos protocolos é utilizando luz ultravioleta. Eu, particularmente, não gosto desse. Tá? Existem outros? Existem, né? Mas eu prefiro não utilizar os que trabalham com luz ultravioleta, certo? Agora, se houve morte do melanócito, de fato, o que eu imagino nesse momento que pode ser feito são coisas que não me satisfazem. Primeiro, você tentar clarear o resto do rosto, né, para que o entorno fique mais parecido com a mancha. Segundo, tentar pigmentar aquela região com tatuagem, que para mim é uma coisa ruim, porque quando a pessoa tomar sol, a zona da tatuagem não vai ficar pigmentada, aquilo é um pigmento que então não vai dar, né? E a terceira coisa, que apesar de não ser o ideal, né, é a que eu vejo que tem menos problema, que é o uso de camuflagem. Então, o que são as camuflagens? São produtos semelhantes à maquiagem, só que eles têm uma resistência maior, tem bases muito mais potentes, né? E que ajudam a uniformizar e esconder essas discromias bem acentuadas. Então, utilizar essas camuflagens. Contudo, o paciente que utiliza as camuflagens, ele precisa ter um cuidado com a pele no que diz respeito à limpeza dessas camuflagens muito maior do que um paciente que usa as maquiagens convencionais. Doutor Gustavo, claramente é o seguinte, o cuidado que a pessoa tem que ter na hora de escolher um bom tratamento é exatamente para evitar que amanhã ela se arrependa e que aí ela vai ter que utilizar vias que são extremamente perigosas. Por exemplo, você citou a luz ultravioleta, mas há medicamentos que não são indicados, por exemplo, são medicamentos que você utiliza exatamente os efeitos colaterais deles para você atingir um efeito que você quer. Existem medicamentos, por exemplo, para tratamento reumatoide, que estimula a melanina. Então, tem outros medicamentos, mas você vai ficar tomando remédio que não tem nada a ver.
Então, você tem que escolher produtos e tratamentos seguros, né? Isso é fundamental. Lembra que eu falei assim, ó, eu gostaria de chamar o meu cliente de paciente, né? Mas às vezes é difícil isso, porque a paciência e a disciplina para os tratamentos de estética, eles são bem importantes, principalmente no que diz respeito ao melasma. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter disciplina, porque aquela mancha não apareceu ali de uma hora para outra, ela demorou um tempo para poder aparecer, e ela vai demorar um tempo para poder sair, e vai demorar muito provavelmente o resto da minha vida toda para que eu possa controlar, né? Então, depois que eu controlei, eu não estou vendo mais a mancha do melasma, eu posso parar o meu tratamento? Não. Por que não? Porque eu tenho melanócitos a mais em uma determinada região. E essa região, quando parar de ter a homeostase, o equilíbrio, o conforto alcançado, esses melanócitos vão passar a produzir mais melanina e a sua mancha vai voltar, né? Então, eu vou controlar o melasma, certo? E claro que isso vai ficando mais acentuado quando eu vou envelhecendo, porque a minha camada, né, a espessura da minha pele, ela vai diminuindo. Então, o que acontece? A exposição, a visualização daquela mancha, ela vai aparecer de maneira acentuada muito mais rápido do que apareceria se eu tivesse pele jovem, né? Então, a pele jovem, geralmente, ela é mais espessa, e isso também são coisas que contribuem para a dificuldade da mancha sumir. Então, eu tenho que tirar ali camadas e camadas e camadas da pele para que a mancha suma, né? E quando a pessoa está numa fase mais avançada da vida, a espessura da pele é menorzinha, então qualquer fatia, né, de camadas que você tire ali já vai amenizar bastante o seu resultado, já vai amenizar bastante a sua percepção da mancha, né? Então, esses fatores, eles precisam estar encaixados, tá? Para que a gente tenha a melhora. Assim, paciência e disciplina são coisas que a gente não pode abandonar no tratamento de estética em geral, e tratando-se de melasma, menos ainda. Menos ainda, certo? Infelizmente, a gente ainda não tem como determinar a quantidade de melanócitos que tem na região de melasma e pinçar aqueles que estão a mais, sem comprometer, sem gerar hipocromias irreversíveis, né? Infelizmente, a gente ainda não tem tecnologia para isso. Doutor Gustavo, nós estamos já nos aproximando de 2 horas de bate-papo. Sinceramente, para mim, essa live era a live mais esperada. Nós estamos aí realmente diante de um profissional dos mais competentes do Brasil nesta área, né, com um doutorado. E é um prazer nós trazermos aos nossos clientes este conhecimento, porque o conhecimento é fundamental, né? Nós, como produtores do Grupo Melano, nós, evidentemente, temos uma empresa, e uma empresa ela tem um aspecto comercial, mas, para nós, é muito importante o resultado das nossas clientes, não é? Sim. Nós temos muita alegria de trazer o conhecimento aos nossos clientes. E esta live realmente vai ficar para a história do Grupo Melano. Com certeza ela vai perdurar por muitos anos, porque são informações preciosíssimas, tanto para nós como para os nossos clientes, né? E o doutor Gustavo tem sido um amigo, já é a 2ª live, né, que o senhor faz conosco aí. Essa é especial, que é de 1 ano, né? Essa é especial, de 1 ano, né? Então, assim, o que nós queremos dizer que o senhor, né, se o doutor Moacir ou algum cliente não tiver mais nenhuma pergunta, para mim está sendo extremamente agradável esse bate-papo, né? Mas eu sei que o doutor Moacir talvez tenha alguma pergunta, e também, se não tiver, a palavra final do senhor Moacir. Eu quero também agradecer, doutor Gustavo, aí a sua generosidade, né, em nos receber, né, direto aí de Salvador. E mais uma vez, né, veio aí nos trazer essas informações que nutrem conhecimento, tanto para mim, que sou
né, da área de saúde, né, aprendendo cada vez mais, né, e, obviamente, para as nossas clientes. Então, eu quero agradecer e dizer que é um prazer enorme recebê-lo cada vez, e vamos para outras aí. Ah, bom, vamos Obrigado. sim. Gente, obrigado, é Muito uma honra estar obrigado. aqui com vocês nesse um ano, né? E respondendo a pergunta lá atrás, né? Eu usei bastante o produto, os produtos do Moacir, indiquei demais a conta, porque eu vi resultado, certo? Eu fazia algumas associações com esses produtos, né? E, de fato, eu só indico as coisas que dão resultado, né? Eu não estaria aqui hoje se eu não acreditasse no resultado dos produtos do Moacir e do Leôncio. Então, eu usei alguns dos produtos deles, inclusive produtos que eles não disseram aqui hoje, né? A troca de experiência foi muito boa, né? E obrigado a todos que vieram. E qualquer coisa, só chamar de novo, vou ter o maior prazer em conversar com vocês de novo. Tá bom? Um Com abraço. certeza será chamado. Com certeza será chamado. Um beijo no coração de vocês aí. Pessoal, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Nós, como empresa, estamos muito felizes deste um ano, né, do Grupo Melano, de um ano de lançamento nacional do Melano, né? E eu quero que vocês entendam isso, que para nós é muito importante vocês terem o conhecimento. O conhecimento associado a um bom produto, eu não estou dizendo que bom produto é só o Melano, não. Talvez você tenha um outro produto que você goste mais, tudo bem. Mas você precisa ter o conhecimento. O que o nosso produto oferece de diferente é que ele realmente fortalece a sua pele. Ele estimula o colágeno da sua pele, organiza as fibras de colágeno, e o Dr. Moacir desenvolveu um protocolo sensacional que tem a limpeza profunda da pele, porque muitos produtos limpam a pele de uma forma externa, mas o ácido blend ele limpa mais profundamente a pele, preparando para que o Melano Age possa atuar de uma forma mais efetiva, né? E como o doutor Gustavo mesmo disse, a pele precisa de uma boa hidratação. Então você precisa tomar muito líquido, né? Consumir alimentos que promovem essa hidratação, e temos também um excelente hidratante, que é o Hidracare C, que é ácido lático, ácido hialurônico, que são ácidos de hidratação, né? A vitamina C estabilizada, e o Gluco S1, que é esse produto que continua estimulando o colágeno da sua pele. Além disso, tem o protetor solar, que também tem o Gluco S1, que, enquanto está protegendo a sua pele, está estimulando. Então, é um excelente protocolo de tratamento. Nós queremos que você tenha realmente muito resultado, porque nós sabemos do seu investimento, sabemos da sua dor, sabemos da sua necessidade. E o Grupo Melano está aí para ajudar, né? Eu agradeço imensamente ao doutor Gustavo, ao doutor Moacir e aos nossos clientes. Tenhamos todos uma excelente noite. Um grande abraço. Okay. Abraço a todos. Abraço, gente. Boa noite. Obrigado, hein? Boa noite. Doutor Gustavo. Lucas, encerrou?